Bom dia, amados. Graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais um programa Sementes de Sabedoria e queremos ter um tempo de ler a palavra, um tempo de oração e depois extrair alguma revelação da palavra do Senhor. Portanto, quero cumprimentar cada um de vocês que estarão conectados conosco com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, possa nos trazer essa inspiração nesta manhã, tanto para falar como também para ouvir. E que, de fato, este seja um tempo precioso, seja um tempo onde nós possamos aprender algo através do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Portanto, sejam todos muito bem-vindos a esse tempo glorioso, Sementes de Sabedoria. Amém? Pois não, nós gostaríamos de iniciar então nosso tempo precioso desta manhã. 1 Coríntios, capítulo 13, fala sobre o amor. Nós, na terça-feira passada, estávamos ministrando a respeito da apostasia. E um dos sinais primordiais da apostasia é o amor se esfriaria. E aqui o apóstolo Paulo nos ressalta do valor que o amor deve ter através da nossa vida. Que nós somos a ferramenta que ativa o amor. Deus colocou essa porção, essa medida de amor em nossos corações, para que através do amor exemplar de Cristo, o amor de Deus em Cristo, também nós pudéssemos ter um exemplo de saber como amar verdadeiramente. E nesses últimos tempos, uma das coisas que estaria comprometendo esse relacionamento através do amor, justamente a apostasia. Mas logo mais nós estaremos extraindo mais pensamentos a respeito disso. Eu quero ler para vocês 1 Coríntios capítulo 13. Presta atenção nas palavras do apóstolo Paulo, palavras tremendas reveladas pelo Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale as línguas dos homens, ainda que eu fale as línguas dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor, ele é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias um dia desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem,
deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Aleluia! Que palavra tremenda, que palavra poderosa. Vamos usar este amor que Paulo está nos colocando aqui. Diz assim, perdão, o amor é paciente, é bondoso, o amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses. Por isso, nesta manhã, vamos ter um tempo de oração e vamos estar lembrando de irmãos que estão padecendo necessidades, sobretudo nas questões de saúde. Nós temos 2 irmãos que estão passando por momentos de grande dificuldade na questão de saúde. Vamos lembrar deles nesta manhã. À medida que formos orando, vamos mencionando, mas esteja com seu coração totalmente rendido ao Senhor nesta manhã. Ali onde você está, comece a falar em novas línguas. Vamos ter um tempo de orar ao Senhor e de poder colocar diante dele, em amor, toda a necessidade, não minha. Escuta, igreja, não minha necessidade, a necessidade do outro. Vamos praticar esse amor através desta oração nesta manhã. Amém? Pai bondoso, Pai amado, nesta manhã nós queremos impartir esta palavra e não só impartir esta palavra, como colocar em prática este amor que o Senhor nos concede gratuitamente através de Cristo Jesus. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, primeiramente, a nossa adoração a Ti. Sabemos que o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor. Pai, temos recebido tantas coisas da parte do Senhor. Vivemos dias tão complicados, tão difíceis. Senhor Deus, vislumbramos um breve futuro estarrecedor. Vemos como se fossem nuvens escuras aproximando-se uma grande tempestade. Na questão tempo, na questão futura. Mas, Pai, nós sabemos que a nossa confiança está no Senhor. Por isso, Senhor, nós temos pregado a Tua palavra com grande euforia, com grande revelação, porque temos buscado a Tua presença. Por causa deste amor, Senhor Deus, para transmitir o Teu amor. Assim como Cristo veio para pregar o Teu amor, assim também nós pregamos o Teu amor. E o Teu amor é confrontativo. Porque Teu amor estabelece pautas. Teu amor não combina com o pecado. Não combina, Senhor, com a maldade. Não combina com a violência. Não combina com a doença. Não combina com a pestilência. Não combina, Senhor Deus, com as manifestações de espíritos de feitiçarias, de domínio, de manipulação. Mas o Teu amor, Senhor Deus, como diz, é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não maltrata, não procura seus interesses. Senhor Deus, isso para muitas pessoas torna-se tão difícil. Mas, Pai, nesta manhã temos a revelação do Teu Santo Espírito e pedimos ao Senhor que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, constranja o nosso coração, para que sejamos mais pelos outros do que para nós mesmos. Quantas vezes, Pai, nós temos pedido orações só para nós, tudo para nós, mas nós esquecemos de orar pelos outros.
A tua palavra diz, isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Em outros textos diz, orai uns pelos outros. Por isso que o Senhor nos deu dons, nos deu a capacidade de poder, Senhor Deus, de orar pelos outros, de poder, Senhor Deus, transmitir este amor através da nossa intercessão, através do nosso clamor, através, Senhor, das nossas súplicas pelos santos, para que o Senhor pudesse realizar intervenções milagrosas. E muitas vezes nos esquecemos, quando olhamos para nós mesmos. Somos, Senhor Deus, tão egoístas muitas vezes. Somos tão individualistas. Por isso, Pai, nós pedimos perdão, Senhor, nesta hora. E queremos ser, Senhor Deus, homens e mulheres de intercessão, homens e mulheres que clamam, homens e mulheres que suplicam pela vida dos outros. Porque enquanto nós oramos e manifestamos este amor em relação aos outros, o Senhor cuida da nossa vida. O Senhor cuida dos nossos negócios. Por isso, a tua palavra diz, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E buscar o reino de Deus e a justiça é olhar pelos outros, com olhar de compaixão, com olhar de bondade, com olhar de gratidão a Deus, de poder estar bem para poder ajudar os outros. Que nesta manhã nos despojemos da nossa individualidade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa soberba, e possamos nos humilhar diante de Ti, Senhor, para ter mais capacidade de interceder pelos outros. Por isso, nesta manhã, Senhor, queremos suplicar pela vida, Senhor, desses irmãos que estão padecendo, que estão, Senhor Deus, num leito de hospital. Oramos, Senhor Deus, pelo nosso irmão Afrânio, que está padecendo, Senhor, uma situação por conta de uma cirurgia. Pai, nós pedimos a intervenção sobrenatural do Senhor, de uma forma milagrosa, Senhor. Pai, que cada médico, cada enfermeiro, cada pessoa que irá realizar os procedimentos para o nosso irmão querido, que a tua graça, Senhor, seja estendida através dessas mãos para trazerem benefícios. Senhor Deus, coloca confiança no coração dos familiares e de nós, porque nós também fazemos parte da família espiritual. E, Senhor Deus, levantamos o nosso clamor nesta manhã pela vida do nosso irmão, Senhor. Que é um irmão que tem servido no Teu reino, Senhor. Irmão, Senhor Deus, que tem sido amado, mas também que tem amado. Por isso, Pai, nesta manhã, nos colocamos nessa brecha como verdadeiros homens e mulheres que suplicam pela vida dos santos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que ele possa perceber essa intervenção do amor de Deus, restaurando, Senhor Deus, todo aquele processo, Senhor Deus, no cérebro, daquela cirurgia que ele fora. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos pela sua misericórdia, pedimos pela sua bondade, pedimos, Senhor Deus, pela sua intervenção. Da mesma forma, Senhor Deus, nós oramos pela nossa irmã Sebastiana, uma senhora idosa, a mãe da nossa irmã Denise, que também está aguardando, Senhor, um lugar no hospital para ser medicada. Pai, nós oramos, Pai. Repreendemos esse espírito, Senhor, de Covid que está assolando o seu corpo, em nome do Senhor Jesus. Oramos, Senhor Deus, para que a intervenção sobrenatural sobre sua vida venha e ela possa ser ativada, renovada, possa seu espírito e seu corpo possa receber, Senhor Deus, a imunização do poder do sangue de Jesus Cristo, que é a melhor vacina que pode existir em toda a face da terra. Porque o sangue que nos livra, que nos purifica, que remove todos os nossos pecados e que impede que as pestilências, Senhor, venham para nos matar, furtar e para nos destruir.
Por isso nós oramos especialmente por essas duas pessoas tão amadas, tão queridas, Senhor Deus, no meio do corpo de Cristo. Assim lembramos de outros do corpo de Cristo que também estão, Senhor, padecendo alguma situação de doença. Pai, nós repreendemos todo espírito de enfermidade. Liberamos, Senhor Deus, esta palavra quando Jesus disse que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e por causa de suas chagas fomos curados. Fomos curados de toda enfermidade, de todo mal. Pai, as enfermidades no corpo daqueles que são teus filhos é ilegal. Por isso, Senhor Deus, nós interferimos para remover esta ilegalidade sobre a vida, Senhor, da enfermidade que assola o corpo e a saúde dos irmãos da nossa casa espiritual. Pai, nós oramos por um manto de cura, por um manto, Senhor Deus, que sejam libertos de todo mal. Aqueles que estão em estado de opressão maligna, também nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Declaramos, Senhor, essas pessoas livres. Declaramos as pessoas, Senhor Deus, totalmente curadas, liberadas, para que possam servir a Deus e possam, Senhor, viver a vida abundante que nós temos através de Cristo Jesus. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E a verdade tem sido pregada nesta casa espiritual. Nós temos tido, Senhor Deus, em nosso altar, temos oferecido sacrifícios de oração, sacrifícios de jejuns, sacrifícios das nossas ofertas voluntárias, sacrifícios de dízimos, sacrifícios, Senhor Deus, de pactos, sacrifícios, Senhor Deus, de selos. Temos selado Tua palavra em nossa vida. Por isso, Senhor, nosso sacrifício constantemente estão acesos. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós oramos com a autoridade que o Senhor nos concede através do Espírito Santo. Oramos em nome do Senhor Jesus, para que, Senhor Deus, nenhum membro da nossa casa espiritual seja atingido por este mal, por enfermidades e por pestilências. E aqui colocamos a Tua palavra, Senhor, no que diz no Salmos 91, Pai, que quando nós estamos escondidos, quando nós nos abrigamos no esconderijo do Altíssimo, a Tua palavra diz que nós descansamos debaixo das asas do Todo-Poderoso. Por isso nós podemos declarar que o Senhor nos livra do laço do caçador, que o Senhor nos livra do veneno mortal, que o Senhor nos livra e nos cobre com as suas asas, porque estamos seguros, encontramos refúgio debaixo das tuas asas, porque somos fiéis e Ele é muito mais fiel ainda para conosco. E a Tua palavra diz que nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem praga que desvasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. E mesmo que fôssemos atingidos, o Senhor é poderoso para estender seu braço forte e nos trazer livramento, como nós estamos orando para trazer livramento na vida destes irmãos amados. Pai, e na vida de outros irmãos também, que estão, Senhor Deus, padecendo enfermidades. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Declaramos, Senhor Deus, que nós simplesmente olharemos e veremos, Senhor Deus, o livramento acontecendo em nossa vida. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas Tuas promessas. Muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra diz que nenhum mal nos atingirá, desgraça nenhuma chegará à nossa casa, porque o Senhor mesmo dará ordens a seus anjos para que nos guardem todo o nosso caminho, nos conduzam em suas mãos para que os nossos pés não tropecem em nenhuma pedra. Por quê? Porque Tua palavra diz, porque o Senhor nos ama. Porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome.
Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, muito obrigado, porque quando o Senhor vê homens e mulheres que adoram, que amam e que honram o Senhor, esta é a palavra para estas pessoas. Por isso, Senhor, recebemos de Ti esta palavra de livramento, de amor, de bondade. Esse é o maior amor que o Senhor demonstra por nós depois de Cristo Jesus. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Pai, muito obrigado, porque sabemos que quando nós clamamos neste amor, Pai, nós sabemos o seu amor em nosso coração. Sabemos que o Senhor nos ama, sabemos que o Senhor nos cuida, sabemos que o Senhor nos protege. Pai, muito obrigado. Receba toda a honra, receba toda a glória, receba todo o poder, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Aleluia. Que coisa tremenda, amados, esse tempo de oração. Sobretudo quando nós falamos do amor de Deus, é algo que constrange o nosso coração. Amados, nós estávamos falando um pouco a respeito da apostasia. O que é apostasia? Apostasia é movido por um espírito chamado espírito do engano. E a Bíblia diz lá em Timóteo que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Os homens seriam mais egoístas, os homens seriam incompreensíveis, violentos. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Realmente, amados, tudo indica que nós estamos já entrando no tempo que Jesus chamou de princípio das dores. Ainda não é o fim, mas sim já estamos vivendo o princípio das dores. Amados, vem dias muito turbulentos ainda pela frente. Nós estamos vendo, acompanhando muitas vezes pelas informações que temos, de que as coisas estão começando novamente a entrar num colapso. Há colapso nos hospitais, há colapso nas redes públicas de saúde, há colapso em muitas áreas, está faltando insumos para a produção. Amados, estamos entrando nos dias perigosos, do qual desde janeiro nós temos falado isso. E, amados, nós precisamos estar preparados, porque o tempo da apostasia, por conta das necessidades, ali o Espírito se infiltrará para enganar a muitos. Portanto, nós precisamos ter a revelação, ter o espírito de discernimento, para poder diferenciar o que é o bem e o que é o mal. Nós precisamos ter essa mentalidade do Espírito para poder discernir entre o bem e entre o mal. E escolher, evidentemente, o bem. E escolher o bem tem um preço. Escolher o bem significa abrir mão de muita coisa. Escuta, irmãos, não é tão fácil assim. A palavra que nós temos ministrado nos últimos tempos em nossa casa espiritual tem nos confrontado para viver uma vida santa. Infelizmente, muitas pessoas no mundo inteiro não desejam ouvir Deus. Embora vejam as grandes adversidades, dificuldades que estão vindo, queridos, escute o que eu vou dizer. As pessoas não querem ouvir Deus. Como diz, tem coceira nos ouvidos, porque o que nós falamos não traz agrado, não agrada, não apazigua a sua carne, não bate nas costas e diz, não, tudo bem, pode seguir pecando, Deus é amor, Deus é misericordioso.
Não, é confrontativo. É colocar a pessoa dizendo, se você continuar, você vai para o inferno. Se você continuar pecando, você vai para o inferno. Esse é o tempo em que nós estamos pregando o Evangelho de Cristo, juntamente com o ministério de João Batista, que clamava no deserto e que pregava o arrependimento. Nós estamos pregando o arrependimento, mas também estamos pregando que Cristo já veio e que quando nos arrependemos, nós temos a quem voltar toda a nossa atenção e declarar, confessar o nosso pecado para que Ele nos perdoe e através deste perdão possamos caminhar num processo de santificação. E ali está o problema. Até para as pessoas receberem o perdão, muitas pessoas caminham até isso, mas não dão seguimento ao seu processo. E por falta de seguimento do processo de crescimento da sua salvação, estão totalmente vulneráveis ao espírito da apostasia. Porque quando nós estamos no mundo e chegamos até Jesus, nós chegamos maltrapilhos, nós chegamos com um monte de doenças, nós chegamos com um monte de hábitos, maus hábitos, chegamos com pecados, chegamos com hábitos ruins, e isso precisa ser trabalhado. Nós precisamos trabalhar a nossa salvação. A presença do Espírito Santo precisa ir através da palavra de Deus, nos purificando, nos limpando. Precisa ir tirando, removendo todo vício, todo pensamento que não combina com o pensamento da palavra de Deus e vai nos ajustando, vai nos alinhando, vai nos colocando num trilho e nos conduzindo a novas temporadas, removendo o ciclo que nos levava cativo para o inferno, rompendo questões espirituais, maldições, doenças, e nos levando para um processo de santificação. A única forma de nós combatermos a apostasia é quando nós abrimos mão totalmente das coisas do mundo e nos focamos em nosso processo de santificação. Porque ali o Espírito Santo irá nos revelar o bem e o mal. E nos fará decidir para ir pelo bem. Como diz a palavra do Senhor lá em Deuteronômio, quando Deus coloca diante do seu povo e diz: eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. E o próprio Deus diz: escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e toda a sua descendência. Que assim seja a sua decisão neste dia, neste tempo de grandes dificuldades, de grandes opressões, de grandes depressões financeiras que estão chegando no mercado, de grandes situações, amados. Estamos falando de coisas muito sérias. Por isso, a única maneira de suportar este tempo difícil será refugiarmos nas asas do Altíssimo. A única maneira, amados, de nos sustentarmos será voltarmos os nossos olhos e os nossos corações para Cristo Jesus. Então, o segundo motivo que nos leva a apostatar da fé, o segundo motivo que leva o crente a apostatar da fé é o esfriamento do amor. O esfriamento do amor. Eu li para vocês o texto de 1 Coríntios capítulo 13, onde expressa um dos textos mais lindos que se menciona em muitos momentos, mas que pouco se pratica. Se menciona nos casamentos e fica tão lindo aquela cerimônia, mas quando começa a vida conjugal, não existe amor. Não existe a prática desta palavra que fora ministrada no seu casamento. Não existe essa prática que for ensinada através, por exemplo, de uma escola bíblica. Onde está a prática desse amor?
E Jesus disse que isso aconteceria nos últimos tempos. Muitos esfriariam o amor. E Jesus disse em Mateus 24, versículo 12, diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vejam só, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, haverá tanta maldade no mundo. E essa maldade, essa violência no mundo inteiro causará um esfriamento do amor. Porque quando há amor, há muita compaixão, muita misericórdia, diminui a iniquidade, diminui a maldade. Mas quando falta o amor, a maldade, então, ela se levanta. E Jesus está dizendo isso no sermão profético, que no princípio das dores, escute, um dos sinais do princípio das dores seria a falta de amor, a falta de compaixão. E hoje, uma das grandes crises digamos assim, de ministérios no mundo inteiro é que as pessoas deixaram de evangelizar. As pessoas deixaram de testemunhar. Você pode ver em cada culto quantas visitas há, quantas pessoas trazem seus vizinhos, quantas pessoas trazem os seus amigos para conhecer Jesus. Isso é um sinal de que o amor tem se esfriado no coração das pessoas. Porque o verdadeiro amor quer que esse amor que o alcançou alcance também seus amigos, a sua família, seus parentes. A falta de amor, amados, leva o crente a perder o interesse espiritual, leva o crente a trocar o material pelo espiritual. As pessoas se preocupam mais nas questões financeiras, olham mais as questões das crises, olham mais as circunstâncias, são guiados pelo que vem e não pelo que creem. Por quê? Porque se afastaram do Espírito de Deus. Levam o crente a buscar mais o que é seu do que é de Cristo, ou seja, coloca um egoísmo ainda muito maior. E escuta, o povo de Israel já viveu isso no passado. Já viveu isso. Eles começaram somente a procurar aquilo que era deles. Por quê? Porque Deus tinha enviado uma grande bênção sobre a vida deles. O povo começou a prosperar. O povo começou a enriquecer. Escuta, igreja. O povo começou a ter abundância. E aí eles esqueceram do Senhor. Esqueceram de depender do Senhor. Por isso muitas pessoas, infelizmente, têm orado, têm jejuado, têm buscado, têm entrado no processo. E de repente Deus começa a abençoar. E sabe o que acontece? Essas pessoas se afastam de Deus. Por quê? Porque já não criam sua dependência em Deus. Criam dependência nos seus bens e nas suas conquistas. Tem pessoas que nem conquistaram ainda e mesmo assim se afastam de Deus. Por inveja, pura inveja, as pessoas se afastam de Deus. Escute o que diz Ageu, capítulo 1. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O que o povo de Israel estava dizendo? Não, nós estamos trabalhando, nós estamos juntando dinheiro, estamos bem, não temos falta de nada, mas ainda não é tempo. Ainda não é momento de eu me dedicar à igreja, ainda não é tempo de eu servir na igreja, ainda precisamos ainda curtir muita vida, precisamos viajar, precisamos fazer lazer, precisamos fazer isso, aquilo e tal, família. Não é tempo de construir o templo de Deus ainda. Não é esse tempo que nós estamos vivendo também? Onde muitas pessoas já sabem que tem um compromisso com o culto a Deus. Já sabem. Principalmente no dia de domingo. Mas coloca ainda
o culto de celebração a Deus como uma opção, e não como um compromisso de aliança. Nós precisamos ter essa revelação, porque quando nós começamos a colocar o culto de celebração como uma opção, significa que parte do espírito da apostasia já entrou na sua mente, já está no seu coração. Portanto, você começa a desprezar o culto a Deus. Então você já não prioriza mais. Pessoas, por exemplo, já, pastor, não fui no culto porque tive outro compromisso. Que outro compromisso? Não. Domingo você já tem um compromisso com Deus. Não é comigo, é com Deus. Aquele que te deu a vida, aquele que te criou, aquele que te permite trabalhar, aquele que te permite respirar, aquele que te permite dormir, aquele que te protege, aquele que te guarda, aquele que deu a sua vida por você. É a Ele que você vai prestar contas, não é a mim. E quando nós começamos a desprezar o culto que Ele nos convida a participar, queridos, nós estamos desprezando. O espírito da apostasia já está em nós. Nós já estamos rejeitando Deus. Sabe o que nós fizemos? Como disse o profeta Ageu, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Ainda não chegou. Não, ainda dá tempo. Né? Todo domingo tem culto, mas esse compromisso, esse lazer, ou esse tempo com a família, não é sempre que tem, mas o culto tem todo domingo. Tem pessoas que já falaram isso para mim, amados, isso é apostasia. É rejeitar um convite santo do Senhor. Por isso, diz Ageu, a palavra do Senhor veio novamente. Ou seja, Deus já tinha alertado, mas Deus está novamente alertando, assim como está fazendo nesta manhã. Nós já falamos muito disso. Sempre, em 33 anos de ministério, nós sempre temos falado a respeito disso. E agora Deus novamente está falando para a nossa geração. E está dizendo as seguintes palavras. Por gentileza, escute. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Vale a pena você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É isso que ele está dizendo aqui. Vale a pena você comprar carros? Vale a pena você ganhar milhões e deixar de reconstruir sua vida espiritual, que vai lhe custar a eternidade? Porque no dia da adversidade, a sua riqueza, as suas conquistas não lhe salvarão. As suas conquistas, suas riquezas não levarão você para a eternidade. Portanto, Deus está nos espreitando nesta manhã por causa do seu amor. O amor de Deus está nos apertando nesta manhã. Está nos levando para um cantinho para nós tomarmos uma decisão. E diz, agora diz o Senhor dos desertos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Uau! Vejam! Por que você está nessa situação que você está agora? Por que você está com essa dificuldade? Por que você está com esse problema? Por que você está com essa doença? Por que você está com esse conflito? Por que você está se divorciando? Por que você está se separando? Por que você está em conflito com seus filhos? Por que você não consegue ter um relacionamento sadio? Por que você não consegue servir a Deus? Por quê? Por quê? E aqui diz, você tem plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Uau! Não sobra nada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja
aonde os seus caminhos o levaram. Vejam aonde as decisões que você tomou te levaram. Muitos estão sendo levados pelas circunstâncias do mundo, porque só estão enxergando o que está acontecendo no mundo. E só vem o material, não estão trabalhando a sua vida espiritual, não estão com temor da sua eternidade. Vejam aonde seus caminhos o levaram. E sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você agora? Escute, igreja, isso aqui é muito importante. Escute, amados. Diz a Escritura, subam o monte. Subam o monte. Ninguém quer escalar o monte. Sabe o que quer subir o monte? Entre no seu processo. Entre no seu processo de salvação. Entre no seu processo de afirmar a sua salvação. Entre no processo de você afirmar, de tornar-se um discípulo. Porque esta é a vontade do Senhor. Diz, subam ao monte para trazer madeira. Madeira fala de construção. Madeira fala de estruturação, de reconstruir. Madeira fala de algo humano. Madeira é o símbolo do homem que pode ser quebrado, que pode ser trabalhado e que pode ser um instrumento de edificação. Por isso o Senhor diz, subam ao monte para trazer madeira. Ou seja, subir a um monte para cortar as árvores e para transformar aquela madeira numa construção. Mas está falando do nosso coração. Está falando e diz, construam o templo. Aonde está o templo hoje, na nova aliança? Em nosso coração. Não é subir literalmente num monte e cortar árvores, não. Mas isto é uma linguagem espiritual de que nós devemos trilhar o nosso processo para cortar as árvores. E com essa madeira, construir o templo, diz, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. A sua vida, meu irmão, a sua vida, minha irmã, tem que ser um tempo que glorifique a Deus. E eu pergunto, sua vida é um templo? Sua vida é um templo que glorifica a Deus? Você, se as pessoas, se o seu esposo, se sua esposa, se os seus parentes, os seus amigos, seus irmãos em Cristo olharem para você, vão poder dizer, este é um templo que glorifica a Deus. Como está seu testemunho? Como está o amor de Deus em seu coração? Será que você sente amor por Deus? E se você sente amor por Deus, então por que você deixa de se congregar? Se você sente amor por Deus, por que você deixa de meditar na sua palavra? Se você sente amor por Deus, por que você deixa de praticar o que está nela escrita? Se você sente amor, por que você não ora pelos seus semelhantes, só fica pedindo para você? Se você sente amor, por que você não evangeliza as pessoas? Por quê? Será que esse templo está glorificando a Deus? Hoje é um dia de confronto, amados. E a palavra, a verdade, sempre é confronto. Jesus sempre confrontou os religiosos. Jesus sempre confrontou o poder das trevas. Jesus nunca foi conivente, nunca passou a mão em ninguém. Quando seus discípulos disseram, mestre, a tua palavra está sendo muito dura, olha, o povo está indo embora, nós estamos perdendo gente por causa da tua mensagem, Jesus. E Jesus olha para Pedro e lhe diz, Pedro, vocês querem ir embora também? Pode ir. Eu não vou mudar a minha pregação. Minha pregação é essa. Esta é a verdade. E conhecereis a verdade, Pedro, e ela vos libertará. Porque se eu não pregar a verdade, vocês não serão libertos.
Porque nós pregamos a palavra, a verdade, e a verdade, amados, é dura, sempre. A verdade dói, mas constrói. E hoje de manhã, nós estamos falando desta verdade. E o Senhor está perguntando para mim e está perguntando para você, aonde seus caminhos o levaram? Aonde suas decisões o levaram? O que você está fazendo hoje, o que você está padecendo hoje, é fruto das suas decisões do passado. Não culpe pessoas, culpe a si mesmo. Tudo que você está vivendo hoje, escute o que eu vou falar. Tudo que você está vivendo hoje é fruto da tua decisão. Você decidiu. Você está passando por problema no seu casamento, é por sua culpa. Não pela culpa do outro, é por sua culpa. Falta de submissão, falta de rendição a Deus, falta de fazer a obra de evangelista, falta de olhar para as coisas do reino, porque eu só tenho olhado para as coisas materiais. Essa falta de emprego, essa situação financeira, essa situação relacional, essa situação ministerial, amados, nós somos os culpados. Escute, nós. Como está o nosso templo? Precisamos nos autoexaminar. Como estamos? Como estamos? Aonde os nossos caminhos nos levaram? A falta de amor, escute, a falta de amor a Deus leva o crente, escute essa frase, a falta de amor leva o crente a divorciar-se de Deus. Se divorcia de Deus e se casa com o mundo. A falta de amor. Você pode dizer, eu amo a Deus e tal, mas suas obras não refletem que ama a Deus, você está divorciado dele. Por isso, Apocalipse capítulo 2, versículo 4, Deus diz assim, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. A igreja, amados, no dia de hoje, abandonou seu primeiro amor. É por isso que não tem mais salvação. Por isso que não tem mais vida se entregando a Jesus. E quando tem muitas igrejas que só evangelizam e incham com tantas almas, não conseguem pastorear, não conseguem trabalhar. Por quê? Porque falta amor de Deus. E as pessoas, no mesmo número que se salva, também vão embora. Por quê? Porque não há uma estrutura, não foi construído um celeiro, uma visão que acolhe, que ama, que abraça, que pastoreia, que cura, que restaura. Igrejas pregam um evangelho que não restaura, amados, que só salva, só Jesus salva, mas não restaura as almas. Por isso, Deus está nos dizendo, contra você eu tenho isto. Ou seja, olha, Deus tem algo contra você. Deus tem algo contra você. Ele diz, você abandonou seu primeiro amor. E isso está contra mim. Ou seja, veja o que Deus está dizendo. Meu Deus, eu não queria ser inimigo de Deus. Eu não queria estar contra Deus. Deus está dizendo, você perdeu seu primeiro amor. Por isso você está nessa situação. Por isso ele diz, arrepende-te. E veja aonde você caiu. E a partir dele, arrependa-se. E volte. E volte. Para que o amor te acolha. O amor de Deus te acolha. E você se livre da apostasia. Se livre da apostasia. Jesus dizia que a igreja de Éfeso era uma igreja boa. Fazia muitas coisas. Mas dentre tantas coisas, a apostasia entrou lá dentro. E sabe o que a apostasia roubou? O primeiro amor. E eu vejo na vida de muitas pessoas da nossa casa espiritual que estão na igreja, mas que o seu primeiro amor a apostasia já lhes roubou. Precisamos retomar. Precisamos nos arrepender. Esse é o caminho de volta. Arrependimento.
A falta de amor leva o crente impreterivelmente a apostatar da fé, porque começa a colocar a Deus como uma opção. Deixa o primeiro sinal, escute, o primeiro sinal da apostasia é a falta da revelação de congregar-se. É a falta de revelação de congregar-se. É o primeiro sinal. Igreja, escute. O primeiro sinal é deixar de congregar-se. O primeiro sinal. Porque quando deixa de congregar, se desvincula do amor dos irmãos e de Deus. E a pessoa se engana. Porque, não, pastor, mas na minha casa eu leio a Bíblia, na minha casa eu oro. Não. Deus não fez para você viver isoladamente. Deus diz, Deus me fez habitar em família. Por isso ele criou a igreja, para que a igreja seja uma família que acolhe. Por isso nós devemos estar como membros da igreja, precisamos estar como discípulos daquela, e ser fiel naquele ministério. Absorver a visão, viver a visão, comprometer-se com Deus através dessa casa espiritual e ser fiel até a morte. E não ficar, pastor, meu tempo acabou, estou indo embora. Vá mesmo. Eu pego, como diz o nosso apóstolo, pego um lacinho, amarro você e digo, tchau. Precisamos caminhar com gente fiel, com gente que quer processo, com gente que quer transformação, com gente que quer construir, que quer subir ao monte para trazer madeira. Precisamos construir a igreja de Cristo, amados. Não estou falando de uma construção natural, estou falando de uma construção espiritual. Por quê? Porque Jesus está voltando e não vai mais haver tempo para muitas pessoas. Porque a apostasia vai tomar um controle tão grande que a pessoa já vai como que levar em pouco, não levará mais em conta a vinda de Jesus, não terá mais temor à vinda do Senhor Jesus. E nós temos que ser acometidos de temor, não de medo, mas de temor no sentido de que sabemos que se nós não estivermos preparados, não subiremos, ficaremos para a grande tribulação. E sabe quantos em todo o mundo da grande tribulação subirão? Eu já falei sobre isso para vocês. 144 mil, só, em todo o mundo. Portanto, milhões e milhões de cristãos apostatarão da sua fé. Milhões e milhões de cristãos na grande tribulação vão apostatar da fé. Escute, é a palavra do Senhor. Por isso, amada, não permita que o sono espiritual te leve a perder o amor a Deus e as coisas do reino. Outro sinal da apostasia é criar o sono, a sonolência espiritual. É um perigo a sonolência espiritual. Por isso Paulo diz lá em Efésios 5,14, ele diz assim, por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Ou seja, a dormência espiritual é sinônimo de morte. Escute, vou repetir. A sonolência espiritual é sinônimo de morte. Aqui Paulo está dizendo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Tem pessoas que estão vivas, mas estão mortas espiritualmente, mesmo estando na igreja. Por quê? Porque não tem revelação. Não tem revelação. Não tem revelação de estar inserido num contexto de corpo de Cristo. Não tem revelação. Acha que pode ir, pode sair, pode voltar de novo, pode sair de novo, pode entrar, pode sair. Não. Ou aquele ramo pertence àquela árvore, ou não.
E se se corta, vai se secar e vai morrer. Não tem como ficar enxertando de igreja para igreja, de igreja para igreja. Não. Ou você pertence a essa árvore, ou você não pertence a ninguém. Nós temos que ter esta revelação, amados. É muito sério isto. Por causa disso, muitos cristãos vão para o inferno. Assim. Por falta de revelação do corpo de Cristo, do amor. O amor que te salva é o mesmo amor que te condena. João 3,16 diz: Deus amou o mundo e enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, nesse amor, não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que recebe esse amor será salvo. Aquele que não recebe já está condenado. Ou seja, o amor nos salva, mas também o amor nos condena. Muitos apostataram da fé. Sabe por quê? Porque dormiram, porque esfriaram, morreram espiritualmente. Que sério isto, amados. Que sério. Ainda tenho muito material aqui. Tem o terceiro e quarto ponto ainda deste estudo. E eu vejo que o nosso tempo já se esgotou. Mas eu espero que isso que nós falamos até agora já tenha mexido um pouco com você, já tenha mexido um pouco com o seu brio, e que, através desta palavra, o desejo do meu coração é que você tenha consciência e a revelação de poder subir ao monte para trazer madeira e construir o templo. É tempo, sim, de construir o templo. É tempo, sim, de construir a sua vida espiritual. Reconstrua a sua vida espiritual. Eu louvo a Deus, e eu quero dizer isso publicamente, eu louvo a Deus. Ontem, no jejum de quarta-feira, eu e minha esposa estamos orando e estamos agradecendo a Deus, agradecendo pela igreja que nós temos. Por muitos irmãos que, quando chegaram despedaçados. Por muitos irmãos que chegaram totalmente dilacerados. Mas hoje tem revelação. Hoje suas vidas mudaram. Hoje estão servindo no reino. Eu louvo a Deus por cada líder de Casa de Paz. Você é precioso, você não imagina a alegria que você traz em meu coração. E com essa alegria eu oro por você, para que você nunca esfrie do amor a Deus. Meu maior desejo é que cada líder, cada coordenador, cada obreiro da nossa casa espiritual, cada ministro, cada um que de alguma forma contribui para que o reino avance. Uau! Só faz porque tem revelação. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus por cada um de vocês. E desde já agradeço também a Deus por aqueles que virão, por aqueles que estão chegando, por aqueles que virão. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã. Senhor, sabemos que esta é uma palavra dura. Mas, Pai, se nós não tivermos uma palavra dura, nós não nos moveremos. Nós funcionamos assim, o ser humano funciona assim, Pai. E o Senhor sabe muito bem que se ele não for confrontado, ele simplesmente se acomoda, dorme, morre espiritualmente. Mas o seu Espírito está aqui para nos ativar e para nos moldar de acordo com a tua vontade. Senhor, não quer depender de mim como teu servo e não quer depender da tua igreja, a qual o Senhor colocou na minha mão. Sempre faremos o possível para manter o amor, para manter a harmonia, para manter o perdão, para manter a restauração, para manter a libertação, para manter o amor que cobre multidão de pecados. O cobrir multidão de pecados não significa ser
avalista do pecado, mas significa perdoar os pecados e restaurar as pessoas dos pecados. Isso significa cobrir através do amor. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos meus queridos nesta manhã. Que cada um destas pessoas que estão me ouvindo possa ter a revelação de que eles são instrumentos poderosos nas mãos do Deus Altíssimo. Porque Deus lhes deu um Espírito Santo, o Espírito de poder, o Espírito para curar, para manifestar milagres, prodígios e maravilhas. E para pregar ousadamente a palavra do Senhor. Que estes soldados, que estes irmãos que estão me assistindo nesta manhã, Pai, sejam dotados de poder, sejam dotados de unção, sejam dotados de dons espirituais e que sejam ousados para manifestar no corpo de Cristo. E desta maneira crescermos e sermos a igreja dos remanescentes, para que quando Cristo venha, ninguém de Osana possa ficar de fora. Todos possamos subir em glória com Cristo Jesus. Esta é a minha oração, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Senhor, e amém. Amém, amados? Lembrem-se, reservem os seus lugares para hoje à noite no culto, Quinta de Glória, mais uma mensagem sobrenatural, uma ativação de Deus às 20 horas. Eu quero alertar você de que com o crescimento do Covid-19 em todas as regiões, amados, participe dos cultos. Participe, porque é bem possível que voltemos a algumas restrições. Então aproveite agora que ainda dá tempo. Amém? Reserve seu lugar e tenha a revelação de congregar-se. Não se afaste do amor de Deus, não se afaste da igreja. Amém? Deus abençoe. Eu declaro um dia sobrenatural. Amém.